Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal e mais uma vez estamos aqui trazendo para vocês um conteúdo, um assunto que nós consideramos extremamente relevantes para que você possa melhorar ou promover transformações aí no cultivo de suas rosas do deserto, seja na sua casa ou no seu pequeno espaço. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre dificuldades em se conseguir a floração por conta de fungos. Muitas vezes, o que impede a sua rosa do deserto de ter uma floração exuberante, assim como você deseja, simplesmente é a presença de fungos nos botões florais. E esses fungos terminam causando este malefício muitas vezes por falta de cuidado ou por um manejo inadequado. Pois é, você quer saber um pouco mais sobre esse assunto? Isso acontece aí nas suas rosas do deserto? Botões que simplesmente não conseguem amadurecer e abrir? Sua planta aborta muito botões? Talvez valha a pena assistir esse vídeo e desta forma conseguir resolver esse problema e fazer com que a sua planta possa lhe proporcionar essa floração tão exuberante que todos nós desejamos. Eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. Se possível, ative o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece com as rosas do deserto aqui em nosso canal. Deixe o seu joinha e o mais importante, da mesma forma que eu estou me propondo a lhe ajudar, ajude a alguém ou a algum amigo que também goste de rosas do deserto. Como fazer isso? Muito simples, recomende este vídeo para pessoas que cultivam rosas do deserto, divulgue nas suas redes sociais ou simplesmente mande para um amigo. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é aprender um pouco mais sobre o manejo das rosas do deserto. Vem comigo! Muito bem, nossa vinheta já rodou e aqui estamos nós de volta para continuarmos esse assunto que é muito interessante. Não é incomum recebermos muitas e muitas mensagens falando sobre a dificuldade que algumas pessoas têm de ver a sua rosa do deserto florindo ou florindo abundantemente. E muitas vezes essas pessoas simplesmente não conseguem detectar o problema ou até mesmo resolvê-los. E muitas vezes essa falta de traquejo no manejo dos botões florais é o grande responsável pela falta ou pela ausência de floração nas rosas do deserto. Isso pode acontecer por diversos fatores ou diversos motivos podem levar esta rosa simplesmente a não florir. Hoje nós vamos nos ater aos fungos nos botões florais. Então eu poderia afirmar, sem medo de errar, que o fungo talvez seja um dos grandes causadores pela ausência de flores na sua rosa do deserto, juntamente com os insetos, vamos dizer assim. Porém, eu ainda acho que o maior causador da ausência floral sejam os fungos. E entre os fungos existe uma família que se especializou em se alojar nas flores. Pois é, como se não bastasse a presença deles, ainda existe um que é especialista em derrubar ou fazer com que os seus botões florais não consigam amadurecer. Estamos falando do Botrytis. Você já ouviu falar deste fungo? Talvez nunca tenha ouvido falar, não é verdade? Mas nós vamos conversar sobre ele. Bom, vamos começar com características gerais. Como é que os fungos aparecem ou por que os fungos aparecem em nossas plantas? Será que estamos fazendo algum tipo de manejo de forma incorreta? Posso evitar a presença de fungos nas minhas plantas? O que é que você acha?
Geralmente, a presença de fungos independe do manejo que você venha fazer nas suas plantas. Ele está muito relacionado ao clima, a fatores de temperatura e umidade. Na realidade, nós sempre vamos perceber a presença maior de fungos em determinadas estações do ano, determinadas estações onde a temperatura termina se elevando um pouco e a umidade também. Então nós precisamos de umidade e temperaturas altos para que esses fungos possam se proliferar, possam se reproduzir para suas colônias ou para que suas colônias possam crescer. E geralmente isso vai acontecer em algumas trocas de estação, por exemplo, quando saímos do verão ou, por exemplo, quando entramos na primavera. Então, nessas duas ocasiões, o que acontece? A temperatura dá uma oscilada, geralmente a umidade está alta, e aí o que acontece? Os fungos aproveitam deste clima ideal e terminam se multiplicando. O que é que eu posso fazer para me prevenir? Às vezes, a título de prevenção, algumas pessoas terminam aplicando de tempos em tempos antifúngico nas suas plantas. Inclusive, é o que nós fazemos aqui em nosso espaço. Sempre que se aproxima esses períodos onde a umidade vai se elevar, a gente aplica antifúngico para que as plantas estejam, digamos assim, um pouco mais resguardadas. Isto resolve o problema? Isso simplesmente elimina os fungos? Na realidade, não. Mesmo com esses cuidados, algumas plantas terminam pegando alguns tipos de fungos, entre eles o Botrytis. Porém, esta ação de colocar antifúngico de forma preventiva ameniza muito este problema. Amaury, e como eu posso identificar a presença de fungos nas minhas plantas ou nos botões florais da minha rosa do deserto? Geralmente as características são muito similares, você vai ver alguns botões ficando amarronzado ou simplesmente empretecendo, digamos assim. Na maioria das vezes ele termina se deformando e não consegue chegar ao final do seu amadurecimento. Consequentemente, ele não vai conseguir desabrochar. Isso vai fazer apenas com que sua rosa do deserto gaste energia para manter um botão floral que não vai dar em absolutamente nada. Aí começa o manejo adequado. Por quê? Porque esse botão deve ser retirado da sua planta sempre que você identifique ele ou sempre que você identifique a presença de fungo, seja ele que fungo for no seu botão floral. Isso deve ser feito basicamente por quê? Porque a forma de contágio se dá pelo contato. Então, o contato entre um botão e outro vai fazer com que este fungo consiga se proliferar. Um botão contaminado encosta em um botão sadio. O fungo que está no botão contaminado passa para o botão sadio. Contamina o botão sadio que encosta em outro botão sadio. E desta forma, todos os botões florais do buquê floral da sua rosa do deserto terminam sendo contaminados. Não é difícil, inclusive, achar relatos de pessoas que tiveram todas as flores perdidas, ou pessoas que simplesmente nos relatam que as suas rosas do deserto conseguem emitir uma quantidade enorme de botões, porém, esses botões muitas vezes não conseguem chegar ao final do seu desenvolvimento, ao seu amadurecimento completo e não desabrocham em flor. Então nós podemos ver aqui uma plantinha que está lotada de flores. Por quê? Porque é feito o manejo correto nessas pequenas desde o surgimento do botão floral. Mas o Botrytis, que é esse fungo especializado em destruir as nossas flores, tem ou causa uma característica muito peculiar nos nossos botões. E isso pode estar acontecendo aí com você. Por quê? Porque a presença do Botrytis, desse fungo nos botões florais, faz com que este botão floral tenha a aparência de queimadura ou ressecamento. Muitas vezes você vê o botão, ele está com partes, olha só quem está aqui, uma abelhinha arapuá,
muitas vezes esse botão termina ficando com esse aspecto de ressecamento ou com o aspecto de queimadura. Muitas vezes isso é a presença do botrytis aí na sua planta. O que eu devo fazer? Simplesmente retire todos os botões que tiverem com esta aparência. Então, viu um botão que está com qualquer tipo de deformidade, seja pela presença de fungos ou não, este botão floral deve ser retirado da sua planta imediatamente. Afinal de contas, como eu falei para vocês, muitas vezes o contágio entre um botão e outro se dá pelo contato. Então, assim que puder ou assim que detectar este botão floral com algum tipo de anomalia, o mesmo deve ser retirado de sua planta. Outra coisa que pode ser feito é, uma vez que você tenha detectado uma quantidade um pouco mais alarmante de botões florais contaminados, aplique um antifúngico na sua planta. Isso vai fazer com que os botões que ainda não foram contaminados possam crescer, se desenvolver e vir a florir. É sempre bom lembrar que os botões que foram contaminados não tem mais jeito. Esses botões não conseguirão se recuperar. Uma vez que o botão floral tenha sido danificado, não há mais nada que nós possamos fazer a não ser retirar esse botão para que os outros sejam preservados. Isso é extremamente importante e talvez seja um dos maiores erros que a gente vê de forma recorrente em quem cuida das rosas do deserto. Você vê um buquê floral, você vê um buquê floral extremamente bonito, mas com 2 ou 3 botões ali já contaminados, e as pessoas simplesmente deixam esses botões ali no meio, e são esses botões, como eu falei anteriormente, que terminam contaminando o resto todo. Então, viu um botão com aspecto diferente, retire, seja ele com queimadura, seja ele empretecido ou amarronzado, seja ele com alguma curvatura ou dobra estranha, seja ele com as flores ou com as pétalas das flores descoladas, isso tudo deve ser retirado, eliminado da sua rosa do deserto, para que ela venha conseguir florescer com mais pungência ou simplesmente florir mais. Ainda falando deste fungo que é o botrytis, nós percebemos, ou conversando com outros produtores, conseguimos detectar que vem acontecendo uma escalada deste fungo, vem acontecendo o aumento da presença desse fungo nos cultivos tanto de orquídea quanto de rosas do deserto. E isso termina impactando muito, principalmente quando os produtores querem vender as suas plantas floridas. Mas muitas vezes não é o nosso caso. Nós não somos vendedores, mas nós também queremos ter plantas extremamente floridas. Então, o que é que acontece? Se eu não tomo cuidado com este fungo, como é que eu vou ter uma planta florida como essa daqui? Então, ter demanda de flores requer cuidados. Muitas vezes são cuidados básicos. Não precisa nenhum tipo de equipamento especial, não precisa de nenhum tipo de formulação especial. Apenas requer que você tome uma atitude e simplesmente passe a ver a sua planta com outros olhos, passe a agir na sua planta de forma talvez um pouco mais incisiva. Desta forma você vai ter um resultado extremamente benéfico e esse resultado pode lhe surpreender. Bom, nós já falamos aqui que uma forma de fazer esse controle simplesmente é retirando os botões florais que estejam com presença de fungo. Mas podemos fazer algo mais que possa prevenir a presença dos fungos ou do botrytis nos nossos botões florais? Na verdade, há. E é um manejo extremamente simples. Algumas pessoas simplesmente na hora de molhar a sua planta, molham ela de cima até embaixo, molhando folhas, flores, galhos e tudo mais. Bom, quando você molha a sua planta por completo, é natural que a umidade na copa aumente. Se depois sai o sol, é natural que a temperatura se eleve também na sua copa. Umidade alta, temperatura alta, presença de fungos. Então, o que eu devo fazer? Aqui, quando as nossas plantas abrem floração, nós molhamos apenas o substrato, deixando toda a copa seca. Deixa eu te falar uma coisa, gente. Olha só,
não há fungos onde não há umidade. Então, se eu molho apenas o meu substrato, eu simplesmente elimino a possibilidade ou baixo muito a possibilidade de ter fungos na parte aérea de minha planta. E é isso que nós queremos. Então, saiu ou começou a aparecer os botões florais na minha rosa do deserto, eu paro de molhar ela toda e simplesmente vou colocar água ou vou ofertar água apenas pelo substrato. Esta ação extremamente simples já causa uma melhora enorme em relação ao surgimento de fungos nos botões florais. Já falamos aqui que a retirada dos botões contaminados também é uma atitude extremamente válida para preservar os botões sadios. Porém, muitas vezes também há fungos que estão nas folhas e muitas vezes essas folhas terminam ficando na rosa do deserto porque algumas pessoas acham que essa folha que está amarelando ou esta folha que está sendo atacada com os fungos poderá se regenerar. Mais uma vez eu alerto, estas folhas, assim como os botões, não conseguirão se regenerar. Então o que é que eu devo fazer? Retire também as folhas que estejam contaminadas com fungo da sua rosa do deserto. Simplesmente pegue uma tesourinha, vá até lá e corte. Como a gente pode ver aqui, olha só, esta planta não tem nenhuma folha amarelada, esta planta não tem nenhuma folha com fungos, essa planta não tem nenhum botão contaminado. O porquê que isso acontece, Amaury? É porque ela é extremamente sadia e resistente? Também, porque ela tem uma boa nutrição e a nutrição vai se refletir na saúde da sua planta. Mas porque todos os dias é feito o manejo e é retirado desta planta toda e qualquer folha que esteja contaminada ou amarelada ou os botões florais que por algum acaso tenham algum tipo de deformidade ou problema iminente. Então nós simplesmente retiramos da planta, isso faz com que tenhamos este tipo de resultado que vocês estão vendo aqui. Como eu falei anteriormente sobre a adubação, sobre a saúde da planta, sim, a saúde da planta é extremamente importante. Por quê? Porque uma planta saudável não vai afastar os fungos de jeito nenhum, mas vai fazer com que a sua planta esteja mais resistente a estes mesmos fungos. Então, uma boa adubação é extremamente recomendada, não só a nível preventivo, mas a nível de você conseguir, quem sabe, ultrapassar, se ver livre desses fungos sem que a planta venha a sentir muito. Então, desta forma, a planta termina, digamos assim, que convivendo com o fungo, mas sem sofrer tanto, sem definhar, sem perder tantas folhas. O fungo vai continuar na planta? Vai, mas a planta está mais forte com isso, ela termina se virando melhor. Eu sempre digo que não existe dor maior do que você ver uma planta emitir os seus botões e não conseguir ver esta planta florir. Isso nos traz uma sensação de tristeza, de frustração muito grande. Então eu espero que as informações contidas nesse vídeo de manejo possam de fato lhe ajudar a fazer com que este quadro, esta realidade seja mudada. Simples, simples, simples. Como nós vimos aqui, na realidade, o que nós precisamos fazer é vistorias diárias em nossas plantas, acompanhamento do desenvolvimento desses botões florais, quando necessário a retirada de botões infestados, alguns manejos que vão fazer com que diminua a incidência de fungos nesses botões florais e, se possível, obviamente, entre com fungicida a nível preventivo ou a nível de combate mesmo, uma vez que os fungos já estejam na sua planta. Bom, este foi o nosso vídeo, é um vídeo mais curto, mas é um vídeo extremamente importante. Eu espero de fato que essas informações possam ser utilizadas e replicadas aí na sua casa. A retirada dos botões é muito simples, pode ser feita com a própria mão, com os dedos, ou com auxílio de uma tesoura, de uma pinça ou de uma faquinha de poda ou estilete, sem nenhum tipo de problema. Apenas faça essa retirada sempre com cuidado, sempre com cautela, a fim de preservar todos os botões que estejam saudáveis e retirar da planta apenas aqueles botões que de fato tenham sido contaminados ou que não estejam tão saudáveis assim. É uma prática fácil que você deve incorporar ao seu cultivo no seu dia a dia.
sempre que você for admirar a flor que está aberta, dê um pouco mais de atenção àquele botão que ainda está em desenvolvimento e não se abriu. Desta forma, eu posso lhe garantir que você vai ter uma quantidade de flores muito maior nas suas rosas do deserto. Bom, não posso encerrar o vídeo sem mandar beijos para você que gosta de beijos, ou abraços para você que prefere abraços. Bom, mas se você for guloso, aí tudo muda de história. Por quê? Porque eu sou obrigado a lhe mandar muitos e muitos beijos e muitos abraços. Afinal de contas, nós gulosos, porque eu também sou, gostamos de quantidade, não é verdade? Bom, gente, eu vou ficando por aqui, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal, no lançamento de um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives, que acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre a partir das 20 horas, no horário de Brasília. Tá certo? Bom, fico por aqui. Beijo no coração de vocês. Até a próxima e bye, bye.